Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que viu o valor de mercado dela cair mais de $1 bilhão na sexta-feira por causa de Elon Musk de novo, né? Dessa vez o que ele aprontou foi que ele publicou um tweet atacando o SEC, que é o órgão americano que responsabilizou o Musk por ter manipulado o mercado financeiro, e nesse tweet ele chamou o SEC de Comissão de Enriquecimento de Especuladores. Aí, com essa queda de 7% no valor das ações, o Musk conseguiu eliminar quase metade da recuperação que os papéis tinham registrado quando ele foi expulso lá da presidência do conselho da empresa. E enquanto isso, no Spotify, na sexta-feira a empresa liberou para todo mundo o cadastro de feeds de podcasts para que eles possam aparecer lá na plataforma. Antes esse cadastro só funcionava a partir de um convite do Spotify, depois eles começaram a facilitar um pouquinho o processo com um formulário, mas agora eles lançaram uma plataforma chamada Spotify for Podcasters que vai deixar qualquer criador, cadastrar o próprio feed para disponibilizar lá no serviço. Vale lembrar, que ainda assim o podcast precisa de um servidor e de um serviço para distribuir também com feed RSS, o que quer dizer que o Spotify não oferece ainda a possibilidade de hospedar os arquivos lá direto na plataforma. O Spotify só puxa os episódios a partir do feed, como acontece lá no iTunes, por exemplo. Aí, junto desse lançamento, o Spotify falou que o Spotify for Podcasters está ainda numa fase experimental, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, deixa eu comentar que, segundo o levantamento feito pela empresa Sandvine, a Netflix é hoje a maior geradora de tráfego de internet do mundo. A Sandvine falou que de todo o consumo de dados do mundo, a Netflix corresponde a 15%, e pouco atrás dela, com 11,4%, ficou o YouTube. Já o consumo de dados por navegação pela internet representa 7,8% do total, e surpreendentemente, o consumo de banda de todas as redes sociais juntas é hoje só 5,1% do todo. Esse relatório apontou também que os torrents correspondem a 22% do tráfego total e o jogo League of Legends sozinho tem 26% do tráfego total de streaming de jogos, e caso você queira ver o resto dos dados, que por sinal é bem interessante, vale dar uma espiada, tem link aqui na descrição. Bom, e agora deixa eu dar uma dica bem bacana, pra você que, assim como eu, cresceu lendo os gibis lá do Maurício de Souza. No final da semana passada, a Maurício de Souza Produções anunciou uma plataforma chamada Banca da Mônica, e ela consiste num serviço de assinatura que vai dar acesso a tudo que foi publicado já por eles desde 1950, ó que legal. A Banca da Mônica vai contar com os pacotes, que vão dar acesso a diferentes coleções, como por exemplo, edições atuais, edições antigas, edições Turma da Mônica Jovem, edições internacionais, e os planos vão custar entre R$3,50 e R$25 por mês. Bem legal. E enquanto isso, no Facebook, a empresa confirmou que está testando uma versão do aplicativo Facebook Lite para o iPhone. O Facebook Lite só tem hoje para aparelhos Android, é feito para celulares de entrada, então ele pesa pouco, roda leve, consome menos dados e, curiosamente, está sendo testado desde 2015, só que lá nos Estados Unidos, não tem nenhum outro país. Aí agora que o Facebook resolveu testar essa versão do iOS, curiosamente só na Turquia, é bem provável que eles estejam próximos aí do lançamento oficial, possivelmente para lançar em mais países que não sejam só Estados Unidos e a Turquia. Esperar para ver. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira eles falaram que compraram os direitos de transmissão dos Jogos da Libertadores até o ano 2022. Esse contrato prevê exclusividade de transmissão de partidas que acontecem às quintas-feiras e transmissão compartilhada com a TV, com jogos de terças e quartas, só que tem um detalhe meio curioso aqui. Os brasileiros só vão poder assistir aos jogos de quinta-feira lá no Facebook, enquanto isso o jogo de terças e quartas não vai dar pra ver, tem que ver na televisão mesmo. Esses jogos de terças e quartas só vão passar lá no Facebook por uma lista pequena de países e o Brasil ficou de fora, então tem que ver na TV, exceto na quinta tem no Facebook. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que ela está testando um recurso de compartilhamento de histórico de localização entre o Facebook e o Instagram. Com isso, a ideia do Facebook é usar o Instagram como mais uma fonte para coletar o histórico lá da localização do usuário e daí conseguir usar esses dados para poder mostrar mais propaganda direcionada para aquela pessoa. Aí, segundo o TechCrunch, pelo menos por enquanto, durante os testes, o pessoal tem que entrar nos ajustes do Facebook e ligar a espionagem de localização do Instagram, mas nada impede, que o Facebook ligue
isso por padrão quando for lançar o recurso oficialmente, deixando a opção de desligar a espionagem para quem souber que isso existe também onde fica, lá nos ajustes da plataforma. Bom, e já que o assunto é coleta de dados, deixa eu comentar que uma das conselheiras do Google pediu demissão por conta da preocupação dela com o projeto de cidade inteligente que eles têm desenvolvido lá em Toronto. Na verdade, a empresa, que está fazendo mesmo esse projeto é a Sidewalk Labs, que pertence à Alphabet, assim como o Google, e o que rolou foi o seguinte. A Sidewalk Labs contratou um painel independente de conselheiros para ajudar a fazer esse projeto de cidade inteligente do jeito responsável com a privacidade de todo mundo que mora em Toronto, e no fim da semana passada, uma das conselheiras falou que não aguenta mais e resolveu pedir demissão. Ela escreveu uma carta bem pesada, por sinal, falando que falta transparência no projeto como um todo e que as decisões que estão sendo tomadas não levem em conta a privacidade lá do pessoal que mora em Toronto. Aí, pra piorar, ela falou que a liderança do projeto está sendo evasiva de propósito durante consultas públicas, quando a mídia e cidadãos também fazem perguntas importantes, e ela seguiu na carta dela com uma lista lá de críticas que ocupou quase 2 páginas e meia. Ela encerrou a carta falando, que se a ideia inicial do projeto era fazer uma cidade inteligente segura, promovendo inovação, eles estão longe de cumprir esse objetivo, e caso você queira ler a carta completa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, a empresa foi obrigada a tirar do ar a atualização do Windows 10 que ela tinha liberado no começo da semana passada. O que rolou foi que depois do update, o Windows 10 começou a deletar arquivos e pastas de um pessoal aleatoriamente, o que foi um problema que curiosamente não tinha pintado lá durante o período de betas do sistema. Aí, no começo do fim de semana, a Microsoft tirou o update do ar e recomendou que quem tinha baixado, mas não instalado ainda, óbvio, não instale a atualização. Ela também disse que quem tiver sido afetado pelo bug tem que entrar em contato com ela para tentar resolver, e pelo menos por enquanto não tem ainda uma previsão para ela voltar a disponibilizar a atualização. Bom, e agora o assunto é a Apple, que começou a vender a versão Nike Plus lá do novo Apple Watch no final da semana passada. Ele custa entre $400 e $530 nos Estados Unidos e tem aqueles mostradores exclusivos, tem o app Nike Plus Run Club também nativo lá do aparelho, e enquanto isso a pulseira do relógio agora reflete luz, que é uma coisa bacana, especialmente para quem corre à noite. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que segundo o pessoal do site Motherboard, a Apple está bloqueando os MacBooks Pro de quem está consertando o aparelho em assistências que não são autorizadas pela empresa. O que rola é que esses novos computadores têm um chip lá de segurança chamado T2, e esse chip é responsável por, dentre outras coisas, toda a segurança de administração lá do sistema. É ele que lida com a impressão digital do dono do computador, também com a criptografia lá do sistema, e é por causa dele que os Macs estão sendo bloqueados em casos assim. Isso porque depois de fazer um reparo, as autorizadas da Apple têm que rodar um programa lá de diagnóstico, para garantir a integridade do chip T2, só que as não autorizadas não têm acesso a esse programa, e aí dá ruim. Então, quando a não autorizada mexe no Mac e devolve para o usuário, o sistema reconhece que ele não passou ainda por essa etapa de diagnóstico aí do chip T2, e aí o acesso ao computador pode ser travado porque, em teoria, tem que proteger os dados lá do usuário. Agora, no fim das contas, essa situação lembra bastante aquele caso lá em que a Apple começou a bloquear os iPhones que tinham a tela com o Touch ID substituída, e na época rolou uma polêmica e durante uns dias a Apple voltou atrás nessa decisão. Nesse caso, a justificativa da Apple também foi, o fato lá do Touch ID estar ligado ao elemento seguro do iPhone, que guarda dado biométrico, dado de saúde e tudo mais. Então vamos ver se a Apple se pronuncia sobre esse caso aí com os novos Macs, também volta atrás na decisão para não punir, quem não puder levar numa autorizada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!